Olá a todos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me assistam. É bom estar de volta aqui à vossa companhia, mas é necessário, né, ter tempo para meditar, para refletir, em silêncio, em serenidade. Acho que todos deviam cada vez mais ter isso na sua vida, né? Ainda como há um pouquinho estava a refletir, quem passa mais de 1% do seu tempo, ou seja, 24 minutos no seu dia em redes sociais, não é? É um caso complicado. É impossível, não é? Haver espiritualidade passando assim mais do que. E já 1%, o ideal seria meio, mas pronto, enfim, não é? É os tempos que correm. Portanto, então, vou desenterrar um tema que penso que não ficou muito bem esclarecido, não é? Entendido, ou foi assim um pouco desprezado. Só que ele é o vértice, né, do triângulo, do tripé, né, o tal delta da nossa vida. Peço perdão com aqui o meu microfone. Já está bom. Peço desculpa. Sim, está melhor. Então, como estava dizendo, isto é o zénite, o vértice principal do tripé de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida espiritual, amiga da realidade, amiga do verdadeiro conhecimento. E então, só nos equilibrando neste tripé que realmente podemos ter aquela vida que leva à salvação, não é? Como muitos dizem. Então este vértice superior deste tripé é o autoconhecimento. E infelizmente muitos, não é, pensam que o autoconhecimento é conhecerem o seu ego, não é? E então é isso. É que é o grande erro da humanidade, pelo menos daquela que a busca. Então, qual o caminho para o autoconhecimento? Será que é conhecer as suas emoções ou sentimentos? Ou é conhecer a sua vocação nesta existência, né? Hologramada, virtual, ilusória? Será que é conhecer bem o seu corpo e todos os seus estímulos? Ou então acha que será o que uma religião, um líder, irá afirmar, sugerir que o colocará na plenitude do seu autoconhecimento? Será isso? Poderá ser que o conhecimento total de todas as suas limitações, né, ou características em estado de evolução, como eu prefiro, né, ou de todas as suas habilidades, será isso? Certamente que o conhecimento, tudo isto, né, será extremamente benéfico, sim, mas para o real conhecimento do nosso ego, do seu ego, do meu ego. O importante realmente é quem é você, quem sou eu, onde estou e como estou. E então este é o grande tripé que nos há de suster, não é? Equilibrar nesta vida, que é saber quem eu sou, e esse é o autoconhecimento, onde eu estou, portanto, estou nesta dimensão tridimensional, né, com leis próprias, leis universais que tudo regulam. Né, e como eu estou, como é que você está? Qual é o seu caráter? Qual é o seu caráter que você ganhou aqui nesta
existência. O que fazer, não é? Com o local onde você reside? Será que tem que partir para o outro? Os seus amigos, a sua família, tem que os deixar? Não é? Portanto, isso iremos ver então em próximas exposições. Hoje então vamos tentar conhecer quem é que nós realmente somos, que isso é que importa. Portanto, mas infelizmente praticamente a totalidade da classe científica, educacional, religiosa e a generalidade da humanidade tem como definição para autoconhecimento é a perfeita noção de domínio ou controle do físico, das emoções e da mente. Portanto, isto realmente é uma coisa extremamente importante para nos equilibrarmos, para nos construirmos como seres humanos de excelência, que foi nos últimos anos o que eu tenho pretendido fazer para mim e para quem realmente acha que há algo de benéfico, não é, da minha vida. Portanto, mas isto é apenas a roupagem que o nosso ego, que o meu ego, que o seu ego traz, né, para o ginásio, para a academia desta vida. Né? O físico, emoções e mente, né, é a perfeita definição de ego, né? Como eu sempre vos tenho dito. O ego é tudo o que somos capazes de fazer, sentir, pensar, né, por iniciativa própria, por um qualquer impulso, ou na maioria das vezes é apenas o reflexo de como o outro me vê, a mim e a si. Como vos falei também nos últimos estudos, é isso. O ego, infelizmente, né, se revela, né, como o reflexo do que durante uma vida os outros nos viram. Né? E isso, quanto muito, é a nossa personalidade. Portanto, o ego é tudo o que somos capazes de fazer, sentir e pensar por iniciativa própria, por um qualquer impulso, ou na maioria das vezes é apenas o reflexo de como o outro nos vê. O ego, o seu eu, o meu eu inferior, não é? É a minha persona. Então, o que é verdadeiramente o autoconhecimento? Não é conhecer o ego? Isso realmente pode ser um conhecimento exotérico fora de nós. Agora, o verdadeiro conhecimento esotérico no interior é muito diferente. Então, o que fazer para o encontrar, para o vivenciar, para o desfrutar? Este autoconhecimento é a expansão da nossa consciência, é a nossa iluminação, é a nossa salvação. Então, o verdadeiro caminho, ou pelo menos o caminho que eu tenho descortinado até aqui para o autoconhecimento, nasce a partir de uma inquietação. E foi isto que há uns anos atrás foi surgindo na minha vida, uma inquietação brutal, que, claro, só surge na vida daqueles que querem trilhar esse caminho, não é? Complexo, estreitinho. Não é? Então nós não vamos ficando nada passivos. Você não fica mais passivo com o que acontece em si e no mundo. Quando você já não consegue contentar-se mais com as evasivas respostas que o sistema ou com a sociedade lhe fornece. Então isto acontece realmente em muitas pessoas neste mundo, não é? Cada vez mais. Não é? Então esta sua passividade terminou e começa uma fase de revolta. Só que não é de rebeldia, e aí é que é um problema. E isto como fases, né, como patamares, infelizmente muitas pessoas vão ficar, não é, acantonadas nestes patamares e nunca evoluem, nunca equilibram. E esse é que é um dos problemas para nunca realmente chegarem a autoconhecer.
Mas passemos então a esta fase da revolta, que é que você quer se destruir a si próprio e ao mundo juntamente consigo. Sente revolta por não conseguir mais ser como antigamente. Não é? Sente revolta pelas verdades que você deu como adquiridas ao longo da vida, delas serem meras ilusões fictícias criadas pelos senhores do mundo para o controle, domínio e alienação da humanidade. E esta revolta expressa-se das mais variadas maneiras nos diversos egos humanos. Cada um tem a sua, como veremos depois numa exposição mais à frente. E lá está. Muitos também, que eu conheço bastantes, né, estão nesta fase da revolta, só que os anos passam e a revolta mantém-se. E isso então é um problema gravíssimo. Né? Depois então, se continuar nesta jornada, nesta caminhada para o autoconhecimento, então o indivíduo sente que jamais irá vencer esta guerra. Então ele entra na fase do desespero. Portanto, o que já é melhor. Para uns parece que é o pior. É por isso é que me escrevem, não é? Que me enviam áudios a dizer isto, nesse desespero. Não consigo sair desta ansiedade, deste desespero, né? Deste terror, do desânimo, da depressão. E cada caso é um caso, tudo depende, pois lá está, do seu caráter. Se você tem aquele caráter número 4, como eu, não é? Então esse desânimo, essa apatia podem, nessa tristeza, podem cair sobre si como uma bruma, um nevoeiro que o envolve e é complicado sair daí. Né? Se tem outro tipo de caráter, cada um depois irá mostrar-se uma ramificação diferente. Mas isto fornece-lhe uma sensação de impotência tremenda. E então, quase que a maioria fica aqui prostrada, né? Fica totalmente apática. Né? E isso não é resignação, como eu sempre digo, sempre recomendo, como vamos ver já de seguida. Então, este indivíduo entende que a solução material para o problema não existe. Ou seja, e quando eu digo material, digo aqui física desta dimensão. É totalmente impossível, com os esforços humanos, resolver qualquer situação destas assim tremendas, né? de aquecimento global, né? De desespero. Aqui, aquecimento interno, parece que vamos explodir totalmente. É impossível. Sem a parte espiritual, é só um remendo, não é? Mesmo que seja novo no pano velho, já sabe o que é que a historinha diz que acontece. Então, quando a solução material para o problema não existe, ele começa a refletir. E isto é esta pessoa que quer caminhar, não é? Neste caminho. Não será pela luta física, por palavras ou escritos que ele consegue. Gradualmente vai saindo do desespero, da depressão e vislumbra que há uma solução. E aí chega à fase da aceitação, que eu chamo de resignação, que poucos entendem, não é? Pensam que resignar é ficar prostrado, aceitar tudo. Mas como sempre digo, a resignação não é isso. A resignação muitas vezes leva a uma grande ação. Só que só vai agir se for necessário. Se não for necessário, não vai agir. Para que é que vai agir se não é necessário? E muita gente age quando não necessário e quando necessário fica prostrado. Ou por medo, ou não sei. Geralmente é sempre o medo, que é o contrário do tal amor.
Ou seja, esta fase da aceitação, através da meditação, da reflexão e da introspeção. E aqui meditação, mais uma vez, também como sempre digo, que esta é a minha máxima, né? Não é ficar ali a dizer tim, a ouvir os sininhos, também é benéfico, né? Mas não é por aí. É apenas estar totalmente focado aqui no presente, né? Todos os seus sentidos estarem alerta. Isso é que é meditação. É ser amigo da realidade, é entender as situações como elas são, deixar o passado, o futuro e estar sempre no presente. Isso é que é meditação. E então chega a fase da aceitação ou da resignação. E nesta fase, que também como as outras, varia de ser humano para ser humano, mas é uma linda fase para o iniciado que ambiciona a evolução da sua consciência e é a antecâmara da próxima fase, a da percepção. E esta é magnífica. Então, este patamar da percepção, e aqui, enfim, no bem e no mal, jamais esqueça esta máxima eterna para a sua evolução e para o seu autoconhecimento. Você não é, você está. Ou seja, e aqui depois eu vou disponibilizar em PDF este estudo. E então este no bem e no mal está entre aspas, como eu sempre digo, que a única dualidade nesta dimensão é na nossa mente, que só há polaridade. Duas polaridades da mesma substância. Da mesma substância. Não são duas coisas diferentes, são sempre a mesma coisa. Temperatura, calor, frio. Não são duas coisas diferentes. É a mesma coisa. Isto é sempre estes links, estes apartes, para quem não me conhece ou que já está esquecido, saturado, vai-se relembrando, não é? Não tem tempo nem paciência para me ouvir durante horas. Então, você não é, você está. Você não é humano, mas está por um período na condição de ser humano. Você não é branco, negro, amarelo, vermelho. Você está assim por momentos. Você não é mau. Você está assim no corpo de alguém que por vezes poderá praticar este mal. E este mal sempre entre aspas. Né? Você não é bom. Está assim no corpo de alguém que poderá praticar o bem. Entre aspas. Você não é a sua emoção. Você sente, tem as suas emoções. Você não é imperfeito. Você está imperfeito. Você não é um único indivíduo. Você está um indivíduo. Você não é a sua condição. Você apenas está nessa condição. Você está, não é. Tudo é transitório. Tudo é passageiro. Né? Tudo é uma ilusão, um holograma, como queiras chamar. Tudo é uma virtualidade aqui nesta dimensão. Você não é esse corpo. Eu não sou este corpo. Apenas estou nele. Você não é esta matéria. Você é espírito. Espírito. Entendem agora o problema disto tudo? É que a pessoa quer se autoconhecer, mas só as coisas que dizem respeito a esta dimensão. E então como? Se ela não entende isto, porque todos tentam ocultar, não é? Todos tentam ocultar que quem somos é um espírito, que estamos agora individuais, como um indivíduo, mas saímos de um todo, da harmonia, da união total. Estamos agora individualizados. Só que fazemos parte de um todo.
E esse todo está em todo lugar. Está em todos os seres humanos. Entende? Então esse é que é o verdadeiro autoconhecimento. É saber que você é uma parte do divino, uma parte da eternidade. Não está porque sempre foi. Está aqui uma passagem curtíssima e depois será para sempre. Claro que provavelmente muitos vão ter que voltar novamente, mas isso é outro aspecto, outra história, já para não desligarem isto por aqui. E sem demoras então, a sabedoria, quando você passa a saber que é um espírito, que não é um corpo, então começa a sabedoria, quando você entende que tem a centelha, não é? Tem lá o átomo essencial, primordial da divindade dentro de si, a sabedoria começa a falar, porque os ouvidos do conhecimento estão-se a abrir. Então ela fala através da intuição. Da intuição. E assim é que temos que guiar depois toda a nossa vida, através da intuição. Deixam de ser necessários livros, ouvir alguém, né? Sim, vai-me deixar de ouvir um dia. Até já devia ter deixado há muito, porque já falei tudo. Então, a sua intuição diz-lhe tudo, mas depois há o problema, porque a pessoa pensa que o ego é a intuição. Né? Se isto é para o bem, se isto é coisas do bem, são coisas boas, é a intuição. Não, o ego, como disse lá no último exposição que fiz, é ego também. Quase sempre é ego. E esse é o grave problema do ser humano. É que pensa que ser bonzinho é ser espiritual. Não tem nada a ver. Não penso que pode passar 3 horas, 5 no Facebook, nas redes sociais e que a intuição vai falar consigo. Isso é uma utopia tremenda. É impossível. Se passar 8 horas em silêncio, em paz, né? Na tal meditação, na realidade, aí sim, aí sim. E é só estalar os dedos que aparece tudo à sua frente. Tudo necessário, né? Tudo necessário. Então você só estava revoltado, ou só devia de estar revoltado, quando achava que havia apenas uma solução material para os seus problemas. E é isso que acontece, né? Agora o vírus, o que é que eu vou fazer com o vírus? O vírus está aí à porta. Não importa. Se tiver que apanhar o vírus, fuja para onde, faça o que fizer. É impossível. É impossível. Estava lá. Você ia morrer com o vírus. Se não for para morrer com o vírus, pode estar no meio de 1 milhão de contaminados que nada chega à tenda, não é? À porta, não é o que está lá no livrinho. É isso. Isso é verdade. Não podemos resolver nada. Nada pelo ego. Vai resolver aqui e vai estragar ali. É como toma um medicamento, pensa que vai curar uma coisa, vai estragar outra. E nem cura aquilo, vai camuflar. E esse é o problema de resolver as coisas à base do ego. Se isto é, eu vou-me deixar humilhar, vou-me sacrificar para aquela pessoa, tudo. Isto é do espírito, isto é intuição. Pode ser, mas saiu do Facebook para a intuição, não pode ser. Algo não está certo, algo está errado. Então, claro, quando se vive à base da intuição, os tolinhos, né, vão chamar de alienação. Mas o sábio compreende que ele era sim alienado, mas apenas quando estava, né, no tal esquema social. Ele estava alienado dele próprio. E quem é ele? Espírito. Muito bem.
A questão central era como nós enxergávamos a nossa vida, como entendíamos a existência, ou a vivência, que assim é que deveria ser, como queriam que nós entendêssemos. Muitos por preguiça, e a preguiça não é nada de mal, atenção, é apenas um polo. Muitos por preguiça ou por não ofender suscetibilidades acabam por levar uma vida medíocre, bem no padrão da sociedade, não é? Como também já vimos em exposições passadas. Quando você está lá, não é? Bem medíocre, bem tristinho, não é? Bem com problemas, todos o tratam bem, todos o ajudam, todos o auxiliam, todos vêm-se prontificar, não é? Mas se você está bem, se você está perfeito, se você é forte, não é? Tem que ser abatido, porque é que este está bem, está feliz e nós não, deita abaixo, é assim. Portanto, para ser bem sucedido nesta sociedade é necessário que você mostre essa mediocridade para ser aceito, não é? No meio. Quando você entende que o problema era de como você se revia nesta existência, aí você volta a evoluir de nível. Mais um patamar que conseguiu, não é? Não tem mais de deixar-se formatar por esta sociedade, escravizaste e começa a exteriorizar os seus dons naturais. Os dons do Espírito. Os dons do Espírito. Mas, como estamos aqui nesta dimensão tridimensional, não é? Neste plano físico, esses dons também, por exemplo, podem se exteriorizar na forma de arte que há em si, não é? Porque a divindade é bela, é perfeita, é maravilhosa, seja ela qual for. Então, pintura, filosofia, poesia, prosa, declamação, dança, música, elaboração de obras de arte, etc, etc. Dedica-se também ao estudo, ao ensino, à observação, à contemplação, à meditação. Em suma, torna-se amigo da realidade. Deixa os seus sentidos trabalharem em paz. Não trabalharem para o ego, para os vícios, para a decadência, mas não. Como a historinha, e acho que vou mencionar aí mais à frente, que há um cavalo a puxar a carroça. O cavalo é você, sou eu, quando o ego está lá, que é o cocheiro, a chicotear. Mas, quando mudamos, que o ego é o cavalo e nós somos o cocheiro, aí é totalmente diferente. Por isso é que muitos querem matar o ego, dominar o ego, escravizar o ego, prisionar o ego. Isso é um grande erro tremendo, uma tolice tremenda, não é? Porque o ego é extremamente necessário. O ego é você, senão era um robô autómato, ou então era um espírito, pronto. Era um fantasma, não precisava de corpo, né? Era só um holograma, como dizem que Jesus possivelmente foi, ou não, né? Um dos casos, mas isso é outra história para outras núpcias, né? Portanto, o ego é necessário aqui nesta dimensão. Agora, é necessário a trabalhar para o espírito. Né? Entendem? Deixou o medo, a antítese do amor. E você não é os seus medos. Não se esqueça disso. Você é então mais amoroso, compassivo, coloca-se no lugar do seu próximo. Já não julga porque sabe o que o outro sente e o que o outro pensa. É que é diferente. Isto aqui é uma coisa extremamente importante. Porque sou amoroso, sou espiritual, não é? Não é. Não é. Pode ser, mas não é essa a forma.
mais compassivo, né? Então penso, compaixão cristã, não é? Que eu sempre digo, essa compaixão é porque a pessoa está-se a ver no outro, a refletir no outro. Isto posso ser eu. Ele está com pena dele próprio. Entende? E também fazem isso que é para ter um motivo. Eu vivo para servir. Esse é o propósito. Se não houver pobrezinhos, ninguém para servir, doentes, acamados, tudo, como é que é? Como é que um velhinho de 90 anos, né, anda ainda a cavar na agricultura, a pastar gado? Né? Isso não é uma coisa boa, não é? Como é que se vai, não é? Se não houver, se todos forem sãos, né? Se todos tiverem o seu sustento sem precisar de esmolas, como é que os mais afortunados, né, entre aspas, neste mundo vão ser úteis? Né? Assim só fica o lado que exploram a sociedade, já não têm mais nada para dar. E esse é o problema dessa compaixão, principalmente a cristã. Então coloca-se no lugar do próximo porque pode pensar, bem, aquele posso ser eu amanhã. E isso não é colocar-se no lugar do próximo. Colocar-se no lugar do próximo é saber que a centelha que está em si, ele também tem. Pode ser o mais mau do mundo, perverso, tudo, mas está lá. A divindade está dentro dele. Não como o cristianismo prega, né? Que não, que só tem Deus, só tem Jesus, só tem o Espírito, aquele que aceita, não é? Não. Todos têm. Esse é o problema. Porque senão ninguém ia matar em nome de Cristo, em nome de Alá, em nome de nada. Né? Porque sabe que Ele está em todos. Todos. Né? Qualquer boi que mata, vaca, coelho, galinha, né? Está lá a divindade. Né? Isso é um grave problema. Né? Então, mas não comes carne? Como? Pois, mas anda a refletir seriamente nisso. Né? Mas pronto, é comer o corpo de Cristo. Né? Portanto, continuando que não somos os nossos medos, né? Então já não julgamos porque sabe que o outro sente e o que o outro pensa. Né? Como costumo dizer, conhecendo-me a mim, conheço os outros. Conhecendo os outros, conheço-me a mim. Né? Verdadeiramente. Então entramos na fase da compaixão, mas não dessa cristã. Descobriu, mas aqueles que têm, maravilha. É melhor ter essa cristã que não ter nenhuma. Portanto, isso é outra coisa que tenho que brevemente abordar, não é? É que deixem estar. Se a pessoa é boa, né? No cristianismo, deixem estar, maravilha. Tudo serve o propósito, não é? Precisa não ser a perfeição, mas é já alguma coisa. Não é? Então, nesta fase desta compaixão espiritual, descobriu que ele é a energia que o habita e que esta é o universo. Essa é a plenitude. E para o seu eu, né? Para o seu espírito, o seu eu superior, ela, esta energia, essa essência primordial, Deus, se quiser, fala como sabedoria através da intuição. A intuição é a maneira de como o todo fala com ele. Quando é o ego a realizar, nem sempre dá certo. Mas quando o ego se aquieta, né, e ouve a sábia intuição, aí praticamente tudo irá dar certo. Porque mesmo não der certo, para si é igual. Se tanto aprecia, recebe, aceita, né, a dor como o prazer, igual. Então esta centelha divina fala através da intuição, mas por vezes necessita, não é? Ou quase sempre, da famosa meditação, ser amigo da realidade. E isso então passa à fase da cooperação, que o todo coopera consigo, ou neste caso você com ele.
E este é o ciclo da iluminação, da evolução do autoconhecimento. Cooperação, generosidade, afeto, amor, ou pelo menos aquelas formas de amor que eu lá coloquei naquela exposição, e depois o tal amor incondicional, que muitos pensam ter, mas... E depois então esse amor universal, que é o zénite, o topo do topo. E quando chegamos a esse estado de espírito, não já este topo do topo, mas pelo menos já na fase da generosidade, quando chegamos a esse estado de espírito, a este nível de autoconhecimento, os seus traumas, anseios, desejos, crenças, indignações, expectativas e ficam lá bem no cantinho do seu ego, bem quietinhos, aconchegados, não é? Você já vê as adversidades de uma forma saudável. O que é que há de positivo nisto? O que é que isto que me aconteceu tem de positivo? O que é que há a tirar? O que é que isto tem para me ensinar? Não bufa mais. Que horror! E agora? Não. Tudo é encarado com serenidade. Ok. Tem que resolver. Isto agora é a minha prioridade. Mas não, ele cria outras prioridades. O ego cria outras prioridades. Mas não. E não. Infelizmente, entre aspas, a vida traz isto. É isto. Isto que tu tens que resolver. Não é o que tu queres. É isto. Tu provavelmente nunca resolveste. Mas agora, que já estás praticamente iluminado, vais resolver. Então, qualquer situação, qualquer abordagem, né? Falar com um familiar, qualquer coisa, quando se levanta, dá logo o dedão ali no móvel, o que é que vai? Não vai xingar, não vai gritar, não. Porquê isto? O que há de positivo nisto? E tem que ser sempre assim. Agora, claro, vai-se ocupar, eu vou estudar agora aquela enciclopédia, eu vou estudar esta teologia. Mas as coisas mínimas da vida não são resolvidas. Isso interessa para quê? Não é? Já não se identifica com os seus traumas nem com os seus prazeres. Aprenda a viver apenas através da intuição. Agora, vive apenas pelo prazer, pelo deleite, porque a existência irá ser prazerosa, fenomenal, aprazível, agradável. Porquê? Porque ele aceita tudo. Se você não aceita uma coisa, se você não se resigna à coisa, ou dá a aceitar se não puder ser resolvida, ou se resignar a ter que a resolver, não dá. É assim, vem qualquer coisa que vier, né? Venha um problema de saúde, económico, venha nada, né? Venha o tédio, não importa. Tudo é benéfico. E ele aceita tudo de igual forma, né? Com igual prazer. Então, guia-se sempre pelo prazer, pelo deleite, porque tudo é. Né? É o que sempre digo. Faça só o que ama e ama tudo o que faça. É assim. É simples. Sei que a vida é simples, não tem fardos. Né? Porque é que o fardo é suave e leve? É por causa disso. Porque nada é um fardo. E aquilo com que nós nos revoltamos, né? Não aceitamos, é um fardo que vamos levar. É assim. Então, ele sabe que todos os seus dons, tanto os espirituais como os naturais, irão manifestar-se a ele através do prazer. E isso é que está aí a definição. Isto é para mim, vai-me dar prazer. Porquê? Porque tudo vai dar prazer.
Tudo vai dar prazer, até as coisas desagradáveis vão dar prazer. E se não for feito, como ainda há pouquinho postei, se não for feito com carinho, com gentileza, né, de forma afável, em serenidade, não é para fazer, não está preparado para fazer, não vá fazer, só vai estragar. Se não está tranquilo, sereno, não faça nada. Fique lá sentadinho, quietinho, até vir a intuição, como há de resolver as coisas, como há de proceder. Não se precipite, o ego quer é isso, resolver tudo, né? Ele até adora os problemas, que assim pode gritar, berrar, manifestar-se, né? Insultar, tudo e mais alguma coisa. Dar asa à indignação. E não pode ser assim. Assim como as suas funções fisiológicas do seu corpo transmitem-lhe prazer, né? Defecar, urinar, ejacular, dormir, alimentar-se, hidratar-se, né? Também será assim que você irá compreender e descobrir os seus dons. Porque mesmo que tudo dê prazer, há uns dão sempre mais prazer que outros. Portanto, você já não é mais a dor ou o prazer. Aprendeu que apenas sente dor ou prazer. Você, nesta fase de evolução ou de equilíbrio, não será mais as alegrias e os prazeres do seu ego, porque você será alegria todo o tempo. Você poderá estar triste, mas não é triste. Você poderá estar alegre, mas sabe que você não é aquela alegria fugaz que o ego tem. Você então saltará, cantará, louvará, exultará com o privilégio de ter tido a oportunidade de ter vindo a esta vivência holograma ilusória. Teve o prazer de ter um corpo, mesmo virtual, seja, não importa, de sentir e viver o que muitos jamais experimentarão. Quantos espermatozoides havia lá no seu papá? Quantos, né? E saiu você, saiu. Quantos queriam? E só um chegou, só um penetrou no alvo. Portanto, chegou a hora que você é apenas paz e serenidade, sem ser um alienado, sem ter de ir para um mosteiro ou uma gruta. Desfrutará destes sentimentos bem no meio da sonora e histérica multidão. Isso é como iremos ver noutras exposições, é que não importa. O meio, a família, o cônjuge, os pais, os amigos, os colegas, nada importa. Se não está bem, o erro é seu, do seu ego. Não é? Seu, do seu ego, entre aspas. Não é? Porque agora já entendemos quem é que somos. Não é? Mas para todos entenderem, ainda nesta fase tem que se dizer o seu, mas você já sabe que é o seu ego, não você realmente. Então, o ego deu lugar à sabedoria e ela fala através da intuição, do sexto e dos sétimos sentidos. O sexto é aquela percepção, né? Aquela já sei o que vai acontecer, né? E o sétimo é a ligação, a antena direta ao divino, né? A toda a hora, a todo o tempo, né? E muitos desprezam, né, o seu intelecto. Né? O seu intelecto é a conexão total entre a sua biologia e a sua sabedoria. O intelecto. Muitos desprezam o intelecto. Ele ou ela tem uma percepção, uma intuição, mas preferem o ego ao intelecto. Né? O ego, o instinto, também é necessário, claro, como disse, principalmente quando o nosso corpo físico poderá estar em perigo. Mas quando o ego
está super ativo, a sabedoria cala-se. Então, está quase. Só falta mais uma folhinha, seu desesperado. E a adversidade é a musculação, o ginásio da sua consciência. Quando atingimos o patamar da sabedoria intuitiva, chegamos então à fase da sincronicidade. E na medida que você vai se desidentificando com os seus sentidos, irá perceber a energia criadora. Isto é fantástico. É que os sentidos permanecem. Né? Por isso é que não se pode matar o ego. Você vai sempre sentir. Só que sabe que já não é eles. Eles já não o comandam assim. Que cheirinho esta tarde, tem que ir comer. Não. Apenas está a apreciar. Oh, que pôr do sol, se eu estivesse lá naquela praia com o chopinho. Não importa. Ah, que música linda que eu agora não posso ouvir. Não importa. Nada mais importa. Porque você já é tudo, está em tudo. É a desidentificação gradativa com os sentidos que promove a sua visão total com o todo. Quanto mais meditar, ser amigo da realidade, estar no presente, não no passado ou no futuro, mais perto estará do autoconhecimento. Quando sentir uma alegria inexplicável, tranquila, serena, invadindo a sua natureza, nada mais é do que a manifestação do todo em si. Aí você não desdenha mais a adversidade, porque sabe que ela é um mestre bem-vindo. Mestre adversidade, seja bem-vindo à minha vivência. Explique-me o que eu não sei. Equilíbrio onde eu estou desequilibrado. Estará preparado para enfrentar qualquer tempestade ou bonança em sua existência. Saberá como, através da sábia intuição, instruir o seu ego a desempenhar qualquer tarefa. Quando tem que ir para a ação. Quando tem para a ação, é o ego que tem que atuar. Agora, quando é na não ação, é a parte espiritual que atua. Mas mesmo na ação, é dirigida pelo Mestre Supremo Espírito. Não o ego a fazer as coisas, né? Animalescamente. Então aí o ego trabalhará para si em vez de você trabalhar para ele. Mas não se esqueça de ser gentil, amável e cortês para o seu ego. Ele é útil, se equilibrado e evoluído. Você então transitará da dualidade, entre aspas, que você acha que é dualidade, para a unicidade. Une com a divindade. O autoconhecimento não traz inquietação, mas sim serenidade. Quando você o descobrir, até lá, a inquietação é sempre bem-vinda, porque algo não está bem. Então, sempre que estiver inquieto, pare, travões a fundo, serenidade, não vá procurar em livros, ouvir, vou ouvir aquele senhor, vou ler aquele livrinho. Não, aquiete-se, pare, o tempo que for preciso até vir a serenidade. Ela vem, experimente que vem, experimente e tente refletir o que é que está a causar essa intranquilidade. Vai ser algo benéfico. Só que essa intranquilidade está-lhe a dizer qual é o seu desequilíbrio. Portanto, por isso é que a pessoa tem uma dor, em vez de indagar a causa da dor, não, quer é logo acabar com a dor, maquilhar a dor. Não é? E às vezes pode se tornar algo muito pior. Então, você terá a capacidade de nem sequer chegar a perdoar,
porque saberá perfeitamente todos os porquês dos erros do seu semelhante. Reconhecem em toda a hora que você já foi ele e que ele não tem culpa. Está apenas doente, infectado, não é, por esse vírus, com o desconhecimento e a alienação total ou parcial do seu ego. Adquirirá a desejável tolerância pacífica, não aquela da paz podre, não aquela que apenas suporta, né, politicamente correta, até atingir o ponto da explosão, né, quando o saco estiver cheio. Então, tolerância pacífica, a paz serena que está dentro de si, mas não é por você ser pacífico. Será compassivo e terá compaixão, aquela verdadeira, e jamais irá revoltar-se. Jamais. Pode ser rebelde, mas não revoltoso. Está agora abundantemente em contacto com a energia harmónica, criadora. O tal pai perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não é? É simples. Não sabem. São doentes. Não é? Sei que a gente não consigo falar com o meu familiar, porque está noutra vibração, como sempre digo, como vamos já ver na próxima das leis universais. Não é? Onde estou? E então não pode, não ouvem, não conseguem, não leva mal. Não leva mal. Irá compadecer-se dos seres humanos em desarmonia, dos que ainda não atingiram a harmonia. Irá compreender que, apesar do aspecto animalesco, selvagem, todos possuem a divindade dentro deles. Todos. Todos. Que tudo é divino. Isto é clarividência. Tudo é divino, tudo é formado a partir da essência divina. Tudo sai da mesma fonte. É tudo a mesma fonte que jorra. Só que à medida que vai decaindo, vai se afastando da fonte, né? E depois é complicado uma fonte estar contaminada logo na origem, claro, com a industrialização, né? Isso agora acontece, mas de antes era praticamente impossível poluir uma fonte na origem. Ou era logo estragada da origem, ou não. Depois, à medida que vai correndo, é que poderia ser contaminada, poluída, estragada. Mas tudo sai da fonte pura. E à medida que vai decaindo, vai-se afastando. E então essa negatividade cada vez vai sendo mais profunda. Então, e quando você agride, maltrata, violenta, despreza, odeia, assassina, nem que seja apenas na sua mente, e isso é o principal, você está fazendo isso à divindade, ao seu Deus. Finalmente a iluminação. Exultem. Abram o champanhe. É isso a iluminação. É entender quem você é. Que você é parte da divindade e que tudo é divino. Essa é a iluminação, esse é o conhecimento, né? Salvífico. Né? O conhecimento para não ter que voltar aqui. Né? É isso. É isso. É conhecer que todos têm a divindade e que tudo é divino. Se eu faço mal, se eu trato mal, se eu mando aqui com uma coisa chateada, estou a mandar a divindade ao chão. Portanto, tudo tem que ser feito com carinho, com amor, com serenidade. Né? Tem que ser assim, senão não faça. Não estou para isto, então não faça. Agora imagina aqueles que têm que ir trabalhar no que odeiam, o que passam. Como estão longe da divindade? Como pode ser algo divino?
quando só há discussões, né, entre os pares, né, entre os próximos. Como é que isso pode? Como é que alguém pode dizer que é espiritual e discutir com outro? É impossível. Impossível. Entende? Iluminação é isso. Isso é iluminação. Stop. Para. A fundo. Trava fundo. Não pode fazer nada alterado, nada contrariado. Tem que ser tudo em harmonia, tudo harmonioso, tudo harmonioso. Tudo o que fizer tem que ser com delicadeza, gentileza, tranquilidade. Por isso é que você vai pregar através das ações. Não precisa, pode ser mudo, surdo, cego, até não importa. E vai alertar as pessoas, porque tudo o que faz, né, é o divino que faz. Você é a mão do divino. Entende? E a prioridade é a não ação. É estar ali com o divino. E isso é a prioridade na sua vida, na minha, de qualquer pessoa que se diz espiritual. É a não ação, é estar ali. Nada mais importa. Pode ser mendigo, não importa. É melhor ser espiritual e ser mendigo, sem dúvida alguma. Se o trabalho que você vai fazer para sustento, para ter uma vida de qualidade, for feita de má vontade, for feita sem amor, sem carinho, não vale a pena. Não vale, passa a vida toda e vai ter que voltar, porque não passou o teste, né? Vai para o inferno, vai, seja o que for, não vai passar o teste. Não se passa o teste de má. Tem que tudo ser prazeroso. Tudo tem que ser um prazer. Que maravilha. Lavar esta louça, aspirar este chão, né? Descarregar um contentor TIR de 10 toneladas. Não importa. É um prazer. É um prazer. Limpar este vaso sanitário, não é? Cheio de porcaria. Não importa. É um prazer. Mas não quer limpar, não limpe. Não é de vontade, não é com amor, não faça. Não faça, deixe acumular, não faça nada contrariado, nada. Isso é logo afastar o divino. Ou melhor, não afasta que ele está sempre dentro de si, mas não vai estar, não é? Ele, o divino em si, não vai vivenciar. A sua amargura é a dele. Entendem isso? Eu espero que sim, porque senão nada serve, não é? Nada serve. Porque como é que se vem lamentar? Como é que se vem entristecer? E eu digo isto para mim, como eu sempre digo, não pode ser, né? Porque o meu ego está triste, entendem? Quando você está triste é o seu ego. Aquele não me ligou, aquele não prestou atenção, aquele não se correspondeu. É o ego que está triste. O espírito nunca está triste. Mas você, tudo bem. É isso. Está ali, presente, amigo da realidade. Está triste. Ok. Deixa de estar triste, não há problema. Deixa, coitado, isto há de passar. Ele há de ser ensinado, não é? Não discuta com ele, não fique triste. Falhei, não importa. Só vai fazer as coisas, passar a ação, se estiver sereno, tranquilo, fazer as coisas com carinho, com afeto, com gentileza. Só assim é que se procede. E isso é que é a vida espiritual. Você vai alimentar os sem-abrigos de má vontade, mas que coisa. E é o que acontece comigo por vezes. Quando vou servir outros, em casa, num trabalho, né? Às vezes não apetece mesmo. É um grave erro que vai-se pagar bem caro. Porque depois tudo começa, né, a encravar, a correr mal, né? As forças desaparecem, o cansaço, tudo. Agora, quando se faz com carinho, com amor, não é? É como está lá no livrinho: não há cansaço, não há fadiga, voa como a águia, corre como a gazela. É assim.
quando se faz por amor. Me entendem? É isso é que é o autoconhecimento. É que isto agora não é o espírito. Não há prazer. É o ego. A diferenciação do espírito para o ego. Portanto, você conseguiu. Sem desejos, sem apegos, sem inquietações, sem expectativas, sem indignações. O que nos meios religiosos chamam de vida abençoada. E é isso mesmo. Ainda anteontem estava a rever novamente aquele filme Lucy, né? Com a Scarlett Johansson. E então é isso. Basta, né? Expandir um pouco a consciência, que a mente também tenta acompanhar, e basta, né? Um pouquinho mais à frente já nada importa, nada importa. Não se está apegado a nada, nada. Vem o bem, vem o mal, não importa, é mais um dia, tem que se fazer. Mas tudo é feito com prazer. Não é indiferença, não é uma pessoa ser um homem ou uma mulher de gelo. Não é isso, mas nada importa, tudo tem que ser feito. Ou não feito, que é o que custa mais. Né? E então, todas estas coisas, né? É o ego é que sente isto tudo. É o ego é que sente isto tudo. Isto aqui tudo. Desejos, apegos, inquietações, expectativas, indignações. Isto é tudo do ego. Quando você se revoltar, há os malditos políticos, os líderes religiosos. Isso é tudo ego. É tudo ego. Acha que o espírito se revolta com alguma coisa? Isso foi tudo ilusões. Isso é tudo uma ilusão para o levar a ser parte de alguma coisa, a seguir algo ou alguém. O espírito não se indigna, não se inquieta, né? Não afronta nada nem ninguém, nada. Entendem? Isso é o autoconhecimento. Saber o que é do espírito e saber o que é da matéria. Né? Saber o que é desta dimensão e saber o que é das outras. É isso. Esse é o verdadeiro autoconhecimento. É saber que você é um espírito que está encarnado. Tudo o que sente, que se emociona, é tudo do ego. Mas não é mau. Não é mau. Só tem que ser equilibrado. É só isso. Só isso. Né? E não ser os seus sentidos, as suas emoções, a comandá-lo. Mas sim, você a comandar a ele. Então todos esses pecados capitais, né? Da luxúria, da gula, tudo isso, né? É porque é o ego a conduzir os excessos, né? Dos sentidos. Né? Entende? Esse é que é o problema desta existência. Portanto, alguém realmente espiritual não tem problema nenhum. Consegue resolver tudo, tudo. Nada que não resolva. E tudo o que é necessário para ele. É só... Nem precisa de se preocupar. Nem precisa de se preocupar. Porque sai a porta e tudo, ou mesmo sem sair a porta, tudo chega, tudo aparece, não importa como, tudo aparece. Portanto, se a sua vida não é perfeita, não é serena, se não é prazerosa, se não é deliciosa, é porque você não está a ser espiritual, está apenas, como dizem os cristãos, na carnalidade, na carne. E esse é o problema. Então, aquietar. É o que está lá no livrinho. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Né? Sou grandioso entre as nações. É isso. Aquietem-se. E esse não era o Deus. Imaginem se fosse. Mas, outra história. Para tudo. Amigo da realidade. Parado. Sentidos alerta, mas na vertical. A cruzinha que vocês tanto amam, não é? A cruz, nada mais é dizer na horizontal,
É esta vida física da matéria, dos problemas, das preocupações, né? Das indignações, dos apegos, dos desejos, das crenças. É esta vida horizontal, né? E depois há a vertical, que é o abismo, interminável sem fim, que leva ao absoluto, leva ao nada, ao vazio, à paz, à serenidade, à completude. Esse é o significado da cruz, né? Deixe esta vida horizontal física e passe à metafísica. Deixe a exotérica e passe à esotérica, né? Que liga o divino, né, ao espiritual, o macro ao micro. Então, até à próxima. Espero que agora vou disponibilizar em PDF, né? Que não há desculpas depois. Depois não há desculpas. Eu sei que isto é a minha maneira. Portanto, se for para si não for, rasga tudo e deita fora, né? Deita fora. Não serve para si, deita fora. Agora se serve, medite, reflita, né? Tem que ser assim, não há outra forma de caminhar. É que o tal caminho é tão estreito, é tão difícil, é tão íngreme, que não há outro caminho, as forças não chegam. Se for pelas suas forças, não vai conseguir. Não vai. Tem que ser com ajuda de você próprio. Você próprio vai ajudar esta alma, este corpo aqui. Entende? Sua ajuda, cooperação. Então, o próximo vai ser: este é quem eu sou. Portanto, espero que tenham compreendido finalmente quem vocês são. Depois vamos, segundo ponto do triângulo, onde eu estou nesta dimensão, quais são as leis, o que é que vão interferir, né? O porquê das coisas. E depois o outro é onde eu estou, onde, como é que eu caí neste corpo, com esta alma, com este ego, né? Qual é o caráter, né? Até à próxima. É bom estar novamente convosco, né? Mas isto é assim, tem que ser. É um dia fora, uma semana fora, 2 semanas fora, um mês fora, um trimestre fora, um semestre fora, um ano fora, 3 anos fora, 5 anos fora. É assim. Quando é que é implementado, é que o Espírito dirá. Então, beijinhos, abraços, até à próxima.